Olá pessoal, tudo bem? Professor Danúzio, vamos dar início em mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre taxonomia. E professor, o que seria a importância e o que seria a definição de taxonomia? É uma área da biologia, da ciência, responsável por identificar, nomear e classificar os seres vivos, ok? Vamos dar onde nós temos aqui a classificação biológica. Nós temos aqui uma divisão da classificação biológica, onde ele é dividido em reino, filo ou divisão, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. São essa subdivisão, essa classificação biológica feita por Linneu. Aí nós temos aqui, vamos pegar um exemplo como o ser humano, certo? Nós, homens, nós somos classificados dentro do reino, nós somos classificados no reino animal, certo? No filo, na divisão, nós somos classificados como cordada. Que seria isso? São seres com coluna vertebral. A classe mamália, quer dizer, classe dos mamíferos. A ordem dos primatas, certo? Que são o ser humano primitivo, certo? Primata, às vezes querem fazer uma associação do homem vir de descendência do macaco, não é isso, certo? São os primatas, os primeiros, que é o homem, que são os chimpanzés e os gorilas, mas em situações diferentes. E família, nós somos os seres humanos da família dos hominídeos, o gênero Homo, certo? E a espécie Homo sapiens, certo? Homo sapiens quer dizer o quê? São indivíduos que vivem em populações naturais e são capazes de reproduzir dentro da mesma espécie. Um exemplo, o cachorro só pode reproduzir com outro cachorro. Jamais um cachorro poderá reproduzir com um gato, certo? Espécie é assim. O significado são indivíduos que vivem em mesma população, que são capazes de reproduzir entre si, ok? Deu para entender adiante. E aqui nós temos a classificação dos reinos, certo? Nós temos aqui os 5 reinos em que nós vamos estudar cada um deles passo a passo. Nós temos o reino animal, o reino monera, plantae, o fungi e o protista, ok? Vamos falar de cada um deles passo a passo. Chegamos no reino animal. Seria o reino animal. Eles são no reino animal, faz parte dos seres eucariontes. O que seriam os seres eucariontes? São compostos por várias células. Os animais são compostos por várias células. Então, sendo assim, eles são pluricelulares. Ok? São heterótrofos. Professor, o que é heterótrofo? O ser humano, os animais, eles não conseguem produzir o próprio alimento. São diferentes das plantas. As plantas são seres autótrofos que produzem o próprio alimento. Já no reino animal, não. O reino animal são heterótrofos. Aeróbicos. Por que eles são aeróbicos?
porque eles respiram oxigênio que retiram do ar ou da água. Alguns animais retiram o oxigênio do ar, certo? E alguns animais, como os anfíbios, os peixes, né? Eles têm uma vida aquática que respiram dentro de água. A reprodução no reino animal, ela é uma reprodução sexuada, ok? Isso nós estamos falando, vem os vertebrados nessa ordem. Vamos falar dos vertebrados. O que seriam os vertebrados? São animais que possuem vértebras, que têm uma definição de uma vértebra, de um corpo com vértebra. Um exemplo, quais são os animais vertebrados conhecidos? Nós temos bastante as aves, os répteis e os anfíbios, mamíferos, ok? A relação dos vertebrados. Os invertebrados, professor. Os invertebrados, nós temos essa sequência dos artrópodes. Quem são os artrópodes? Os insetos, os aracnídeos, os crustáceos. O equinodermos, um exemplo de um invertebrado de equinodermos. Nós temos os animais marinhos, a estrela do mar, o ouriço do mar, ok? Moluscos, outro invertebrado. Moluscos são animais de corpo mole. A lula marinha, a lesma. Anelídeos, os anelídeos, eles podem ser aquáticos ou terrestres. Um exemplo muito conhecido, que todos vocês, eu acredito, que conheçam, que é o caso da minhoca, do sanguessuga, ok? Platelmintos, seria isso, hein, professor? Os platelmintos são as vermes causadoras de doenças. Poríferos, o porífero é aquele animal, as esponjas, né? Nós temos as esponjas marinhas, são exemplo de poríferos, animais pluricelulares. Quando eu falo pluricelular, são animais com milhões e milhões de células. E por último, nós temos os quinidários, que são animais totalmente marinhos, né? Encontrados no mar. Um exemplo bem conhecido é as águas vivas, né? Aquelas águas vivas que queimam. Ok, gente? Reino Plantae. Dos 5 reis, vamos passar para o reino Plantae. No reino Plantae, eles são classificados dos seres vivos estudados pela botânica. O reino Plantae é o vegetal, certo? Dentro dessa classificação, nós temos as briófitas, que são plantas avasculares. Um exemplo, os musgos. Em seguida, nós temos as pteridófitas, que são plantas vasculares. E um detalhe, as pteridófitas, elas não possuem semente. Um exemplo, a samambaia. As gimnospermas são plantas com sementes, porém, elas não têm fruto. Um exemplo, professor, o pinheiro do Paraná. Um exemplo de um tipo de gimnospermas. Aí nós temos a angiospermas, são as tradicionais árvores, né, do reino Plantae, com semente e com fruto. Exemplos, várias aí que nós temos: a laranjeira, o limoeiro, o coqueiro, a mangueira, o cajueiro e por aí vai. Ok, gente? Deu para entender sobre o reino Plantae? Nós vamos para o reino Monera. Reino Monera são organismos vivos que possuem uma organização celular procariótica, certo?
como as bactérias e as cianobactérias. O reino procariótico é aquele reino que contém apenas uma célula, certo, gente? Diferente do reino eucariótico, que são milhões de células. E dentro do reino Monera, nós temos as bactérias e as cianobactérias. Ok? Passamos agora para o reino protista. Reino protista, conhecido como grande causador de doenças, certo? Os protozoários, né? Causadores de doenças, a disenteria, a doença de Chagas, a malária, certo? Tudo são causadas por protozoários. E, usando os 5 reinos, chegamos ao reino fungi, né? São organismos eucariontes, né? Milhões de células, né? Aclorofilados, né? Contém clorofila. Não são plantas, ok? Não são plantas. E heterótrofos. O heterótrofo, né? Eu falei lá atrás o que é o ser heterótrofo. Um ser heterótrofo é aquele que ele não consegue produzir o próprio alimento. Um exemplo que nós estamos vendo aqui do reino fungi é o cogumelo. É um tipo de exemplo do reino fungi. Ok, gente? Encerramos aqui essa primeira parte, certo, da taxonomia. Com certeza vamos dar uma continuidade nas próximas aulas. Fica aqui o meu agradecimento e até a próxima.